Neste momento, eu gostaria de saudar a todos os meus irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno. É com muita alegria e satisfação e também honra que eu recebo essa oportunidade de estar juntamente com meus irmãos, aprendendo da palavra de Deus. E me foi dada uma oportunidade pelos irmãos de estar nesse momento ministrando uma palavra no livro de Neemias, e no capítulo 6, o verso 10 e 11. Antes de estar fazendo a leitura introdutória do texto, eu gostaria de somente fazer uma breve apresentação. A gente não tem a oportunidade de nos conhecer pessoalmente ainda, creio que Deus pode preparar um momento, mas eu quero dar aqui uma breve apresentação para que os irmãos saibam de quem se trata a pessoa que vos fala. Eu me chamo Antônio Cartegiano e sou natural do Nordeste, mas propriamente do Ceará, de uma cidade do interior do Ceará, da região agreste, chamada Iracema, Ceará, que fica ali no vale do Rio Jaguaribe, ou no Vale Jaguaribe. E atualmente eu estou morando em Rio de Janeiro. Tem mais ou menos 8 meses, vai fazer 8 meses que eu estou morando aqui no Rio. E congrego na Assembleia de Deus, sou assembleiano, congrego aqui na Assembleia de Deus Ipiíba, aqui do bairro Ipiíba, e na região de São Gonçalo, né, na parte Niterói do Rio. Pela honra, misericórdia e graça de Deus, até aqui tem me ajudado o Senhor. Dito isso, meus irmãos, vamos fazer essa leitura. Capítulo 6, verso 10 e 11 diz assim: E entrando eu em casa de Semeia, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Bem, meus irmãos, como a gente tem ouvido várias ministrações da palavra de Deus no decorrer dessa campanha abençoada, que trata-se de restauração, e está falando aqui de um tema forte, que é restaurando a coragem, né? E nada melhor do que falar de Neemias, um guerreiro que teve a coragem, a ousadia de retornar à sua terra, a terra de seus pais, né? Onde ali ele teve a força de juntar o povo e restaurar os muros de Jerusalém. A gente sabe em um contexto que levou Neemias a chegar a esse ponto, a esse dia que se encontra aqui no capítulo número 6, que foi uma das últimas investidas dos inimigos, né? Pois aqui já estava sendo concluído a restauração dos muros, que apesar de todas as lutas, né, a obra estava sendo concluída em 52 dias, para frustração daqueles perseguidores, daqueles homens que estavam ali a fim de ver a obra não concluída, de ver a obra frustrada, né? Mas a gente sabe que devemos compreender aqui, e eu vou estar mais uma vez trazendo o capítulo número 2 do texto de Neemias, para a gente entender aqui algo, para que eu possa dar continuidade aqui no capítulo 6, que diz assim, né? Diz que no 20º ano do rei da Pérsia, Artaxerxes,
Neemias está na fortaleza de Suzã. Ele era o copeiro do rei, e o rei confiava muito em Neemias, ao ponto de que sua vida estava em suas mãos, porquanto o rei não comia nem bebia sem antes ter a aprovação de Neemias. Aqui a gente pode ver, né, nesse contexto, a importância desse servo, desse trabalhador, né, do rei, o copeiro Neemias. Ele era alguém de suma importância ali diante da pessoa do rei Artaxerxes. Então o rei estimava muito aquele copeiro. Mas em um dia em que Neemias se apresenta ao rei, o seu semblante está diferente. O rei nota, ele olha para Neemias e nota um semblante de um homem triste, e ele pergunta: Neemias, por que estás triste? E Neemias olha para o rei e diz: como poderia eu estar feliz se a terra, a cidade de meus pais, a terra onde eu nasci, está em ruínas? E aí o rei diz a ele: o que quer que eu te faça? Rapidamente ele faz uma oração muito rápida e ousadamente ele olha para o rei e diz: se o Senhor achar graça em mim diante dos teus olhos, me envia a Jerusalém para que eu reedifique os muros. E aquele rei se prontifica de o enviar e, ainda mais, de dar todo o necessário para que a obra aconteça da melhor forma possível. Ali Neemias vai a Jerusalém, levando ali o necessário para fazer a reedificação dos muros. E aqui a gente já vai tirar uma lição nesse contexto. A importância do testemunho de Neemias diante do rei. A importância do nosso testemunho diante das pessoas, do local onde trabalhamos, no local onde estudamos, no local onde nós estamos, seja no meio da nossa família, da nossa parentela, seja no meio do convívio social das pessoas. Devemos nos portar como servos fiéis a Deus e também como trabalhadores corretos em todas as nossas ações. O trabalho do copeiro era ali provar as comidas antes do rei comer, porque se alguma tivesse envenenada, ele era o primeiro a dar a vida pelo seu Senhor. Que trabalho importante, né, irmãos? E a gente tem o nosso trabalho é importante e devemos o abençoar, trabalhando da menor maneira possível, porque as pessoas estão nos observando. Esse é um crente, é um cristão, é um servo do Deus Altíssimo. E veja bem, era tão importante a figura e o posicionamento, a postura de Neemias diante ali do seu Senhor, que ele rapidamente, quando Neemias precisou de sua ajuda, ele se prontificou a ajudar, né? Porque ele sabia de que Neemias era um homem temente a Deus e que o Deus de Neemias era um Deus fiel. Então o que a gente vai ver aqui, Neemias chega a esse capítulo de número 6 aqui, terminando, né, a construção, e a gente vai ver que os inimigos estavam conspirando para surpreender e intimidar Neemias, mas ele disse aqui, né, claramente, em alto e bom som, ele disse, né, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entraria no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei, ou seja, de maneira nenhuma fugirei, né? Porque Neemias, ele estava convicto e certo de que Deus estava com ele, de que foi Deus que preparou tudo. Irmãos, nós devemos ter essa certeza, essa mesma certeza, essa mesma convicção e certeza que Neemias tinha em seu coração, em sua vida, que tudo quanto ele fazia, Deus já tinha preparado as coisas. Ele
Isso é claramente o exercício da fé, ou propriamente a fé posta em prática. Porque a fé, ela é o fim e fundamento das coisas que a gente não vê, mas que se espera. E ele já esperava que ia dar tudo certo, porque ele já tinha ali em mente Deus ajudando a reedificar aqueles muros. Foram muitas lutas, muitas perseguições, mas Neemias não desanimou. Neemias não se entregou às afrontas, às investidas dos inimigos. Sanbalaque e a sua turma se levantou, mas se levantou para ser envergonhado. E assim deve ser na nossa vida. Devemos ter coragem de enfrentar os obstáculos e desafios, e não devemos nos curvar diante deles, e não devemos nos esconder nem fugir diante das afrontas e das investidas. Vão nos acusar, vão nos caluniar, vão nos perseguir. O próprio Senhor disse isso: por amor do meu nome, vós sereis perseguidos, sereis caluniados, mas eu estou contigo. Eu estou contigo, e vós sereis bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor do meu nome, porque assim foram os profetas antes de vós. Vós sereis benditos de Deus. As pessoas não querem sofrer perseguição, as pessoas não querem ver calúnias. A gente tem visto muitas das vezes as pessoas querem que seus egos sejam acariciados, querem tapinha nas costas, querem aplausos, mas não querem de maneira alguma serem contrariados. Mas o homem e a mulher de Deus tem que estar pronto para que quando ele se levantar para fazer a obra, ele tem que saber que quando ele se levanta para fazer a obra, o inimigo se levanta para atrapalhar. É muito fácil, né, irmão, você fazer uma obra, as pessoas ajudarem, sabe, as pessoas importantes dar condição a você de ajudar, todo mundo faz alegremente. Mas nós estamos falando aqui de uma obra espiritual, de uma construção espiritual, de algo que veio desde lá do princípio, aleluia, desde o princípio lá de Gênesis. Estamos falando de uma construção do ser de Deus, da criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Quando eu estava olhando para esse texto durante essa semana e pensando, meu Deus, que poderei dizer eu? Há pessoas tão sábias, são tantas palavras maravilhosas que eu já tenho ouvido no decorrer dessa campanha. Que direi mais eu do Senhor para os teus filhos, para nós? Mas, Senhor, assim como esses instrumentos, o qual eu toco, porque são um tangedor na tua casa, assim seja eu nas tuas mãos. Como essas guitarras, esses violões, que nas minhas mãos eu dou as notas musicais e o som obedece, a melodia obedece os meus dedos. Assim seja eu nas tuas mãos, que em minha boca fale somente aquilo que o Senhor deseja falar. Enquanto eu orava dessa forma, irmãos, me veio a seguinte palavra dentro de mim: persevere, persevere, porque Neemias foi perseverante. Irmãos, no tocante em que diz respeito à restauração dos muros da nossa coragem ou da Jerusalém de nossa fé e confiança em Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, devemos nos manter perseverantes. E o que significa perseverança? Vejam bem, meus irmãos, a perseverança é uma qualidade daquele que persiste em algo ou em alguma coisa, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Sejamos como Neemias, constantes, perseverantes, porque em nome de Jesus Cristo, nós, em Deus, nosso Senhor, somos mais que vencedores. Que Deus, na bendita pessoa de Jesus Cristo, venha abençoar e fazer com que a sua coragem seja restaurada e a sua fé mantenha-se cada dia mais viva
e acesa dentro do teu coração. Não desista, persista, persista.